Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e assim poder ouvir a sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo buscando a Deus em oração, a partir da palavra de Deus, essa palavra que é fonte de vida e que nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão aqui do YouTube, envie também os seus comentários no chat, envie também o link dessa mensagem para seus contatos do WhatsApp, para que eles também possam assistir esta mensagem e participar desse culto aqui pelo nosso canal da Luterana Floripa. Em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos de 8 a 9, está escrito assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Nós somos chamados para abençoar, e não para maldizer, difamar e insultar, práticas que promovem o desentendimento e a desunião. Hoje nós vamos refletir sobre a importância da unidade, que é uma dádiva de Deus, mas que temos a tarefa de conservar e de fortalecer. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa falta de amor, a nossa falta de misericórdia e a nossa falta de humildade no trato com outras pessoas. Por isso eu convido para que você possa me acompanhar no momento de oração. Senhor, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes nós não promovemos a unidade, nos falta amor, nos falta compaixão, nos falta humildade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo, de fato, nos conduza nesse caminho da unidade, esse caminho da comunhão que é dádiva Tua para conosco. Mas, Senhor, trata das nossas feridas, trata, Senhor, do pecado que tenazmente habita em nosso coração. Ó Deus, assim reconhecemos que precisamos de Ti, que precisamos do Teu perdão, que precisamos que o Senhor transforme a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Que Deus nos conceda graça e mover do Espírito Santo, para que de fato nós possamos viver em harmonia a partir das nossas diferenças e que Jesus Cristo seja de fato o único motivo e o centro da nossa vida comunitária. Mas antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir uma música que justamente fala da unidade da igreja. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação,
Cristo Senhor vê surgir. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Você aprecia e gosta do que é diferente? Você valoriza a diversidade e se encanta com o desconhecido? Ou você prefere o conforto da uniformidade, daquilo que é habitual, daquilo que é corriqueiro? Nós vivemos em um mundo em que a diferença é muitas vezes vista como uma ameaça. Divergências políticas, culturais, até mesmo dentro da igreja, tem gerado tantas rupturas e tanto distanciamento. A pergunta central de hoje é: como é que nós podemos viver a unidade que o Evangelho nos chama a preservar, mesmo sendo tão diversos e tão diferentes? Hoje nós vamos refletir sobre como o Evangelho não anula as nossas diferenças, mas nos chama a vivenciá-las em amor, buscando assim a unidade a partir de Jesus Cristo. Então convido você a me acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os versículos de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A diversidade, ela faz parte da criação de Deus. Deus não criou apenas uma flor, mas Deus criou milhares de espécies de flores e nenhuma flor é igual à outra. Ele também nos criou, aliás, Ele não nos criou apenas como uma etnia, mas Ele criou toda uma humanidade com uma diversidade de etnias, de culturas. Ele também nos criou com dons, com personalidades, com temperamentos distintos. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4 a 6, ele diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Paulo escreveu esta carta aos Efésios, essa comunidade diversa, onde havia judeus, gentios, homens, mulheres, pessoas de diferentes origens culturais e religiosas, mas todas foram alcançados por um só Evangelho. Na nossa comunidade, na Luterana Floripa, não é diferente. Há pessoas com histórias bem distintas, diferentes tradições cristãs, diferentes maneiras de pensar, estilos de vida, até mesmo diferentes nas opiniões políticas e teológicas. Há pessoas com diferentes dons, alguns são mais pastorais, outros são mais administrativos. Há pessoas que são muito criativas, outras que têm uma disposição de servir que impacta a comunidade.
uns vêm de uma tradição mais litúrgica, outros têm uma vivência mais carismática. A igreja é esse corpo tão diverso. Pense numa orquestra. Cada instrumento tem um som distinto, um timbre distinto, mas quando eles são colocados juntos, eles produzem uma harmonia que nos encanta. E a beleza da orquestra está justamente nessa diferença que é harmonizada. Mas como é que nós podemos viver essa harmonia com as nossas diferenças dentro de uma comunidade cristã? Uma comunidade cristã, ela não nasce por si mesma. Ela é criada pelo agir do Espírito Santo. Também os cristãos dessa igreja em Éfeso não se tornaram cristãos apenas com base em alguma decisão ou mérito pessoal. Pessoas tão diferentes umas das outras, diferentes também em suas opiniões e convicções, elas são convocadas, elas são chamadas para serem igreja de Jesus Cristo. E maior, então, que todas as diferenças é o que une essas pessoas e faz delas uma comunidade, um corpo vivo de Cristo. E tudo isso acontece a partir, então, da mensagem do Evangelho. A unidade é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E é nesse sentido que se pode falar em unidade do Espírito, uma unidade que precisa ser preservada. Paulo não manda criar a unidade, ele diz conservem a unidade, ou seja, a unidade já foi dada pelo Espírito e o nosso papel é protegê-la, é cultivá-la e não romper com ela por motivos fúteis e periféricos. O Evangelho, ele nos ensina que ninguém é aceito por mérito, mas por graça. Então, se Deus nos acolheu com nossas falhas e opiniões tortas, quem somos nós para não acolher o outro? Então, a unidade é dádiva de Deus, isso é um fato. Mas ao mesmo tempo que a unidade é uma dádiva, ela também é uma tarefa que faz parte da missão da própria igreja. Por isso é que Paulo faz um pedido insistente nessa carta aos Efésios. Depois de dizer nos capítulos anteriores que a salvação é um presente gracioso de Deus, ele diz de maneira bem direta: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E o que é concretamente esse viver de maneira digna? A resposta nos é dada no versículo seguinte, no versículo 2. São 4 atitudes que nós precisamos preservar e desenvolver em nossa vida comunitária como um corpo vivo de Cristo. A primeira delas, sejam completamente humildes. Em Filipenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 11, nós somos desafiados a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, não reivindicou especiais direitos por ser o Filho de Deus. E no versículo 3, ali nós lemos: nada façam por partidarismo ou glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Segundo item sejam dóceis. Outras traduções da Bíblia utilizam a palavra mansos, sejam mansos. O sentido original aqui no grego descreve uma pessoa que tem sob perfeito controle cada instinto, cada paixão, cada emoção da sua mente, do seu coração e da sua língua e dos seus desejos. É aquela pessoa branda, aquela pessoa serena, que busca o equilíbrio, que busca a paz nas relações interpessoais. O terceiro desafio sejam pacientes. No Novo Testamento, essa palavra ela é frequentemente aplicada a Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Ou seja, se Deus fosse um Deus impaciente, ele teria destruído o mundo desobediente. Mas Deus é misericordioso e em Jesus Cristo veio não para destruir, mas para trazer vida
para trazer salvação, para trazer vida abundante. Então a paciência cristã não é derrotada pela desgraça ou sofrimento. Ela suporta a maldade e a indiferença humana sem irritação, suporta as pessoas desagradáveis com cortesia, mas sem ficar se queixando. A quarta característica do versículo 2 é: suportem uns aos outros com amor. Então, para finalizar, Paulo diz que a nossa vocação é andar em amor. Não se trata aqui de um amor qualquer, baseado em sentimentos agradáveis e passageiros, mas do ágape. O amor, no sentido de ágape, sempre faz com que busquemos fazer somente o bem para as outras pessoas, independente dos nossos sentimentos ou opiniões. É uma atitude constante, permanente, de amar até aqueles que não nos agradam. Se nos relacionamos com uma pessoa com amor ágape, nada do que esta pessoa possa ou queira fazer nos fará desistir de buscar o seu bem, ainda que ela nos faça o mal. É a capacidade de amar os que não são amáveis, nem dignos de ser amados, e de amar aqueles que também não nos amam. No versículo 3, Paulo mais uma vez pede para que os cristãos de Éfeso se dediquem, se esforcem para conservar a unidade. Observe um detalhe importante: a unidade não deve ser criada, porque, como eu disse antes, ela é dádiva de Deus, mas ela precisa ser conservada. E ela, aliás, só pode ser conservada com o nosso empenho em desenvolver e praticar estas 4 virtudes cristãs: a humildade, a mansidão, a paciência e o amor. Bem, até aqui vimos que a unidade é algo fundamental em nossa diversidade como comunidade. Em primeiro lugar, é uma dádiva graciosa do nosso Deus. Em segundo lugar, faz parte da nossa missão como igreja. Mas a partir dos versículos 4 até o versículo 6, nos é apresentado o fundamento dessa unidade que nós precisamos preservar. São 7 fundamentos da unidade cristã. São eles: primeiro, um só corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E nenhum cérebro pode agir sobre um corpo desintegrado, desorganizado e desfeito em pedaços. Não é uma unidade construída a partir de leis e decretos institucionais, nem mesmo baseada em planejamentos estratégicos e logísticos, mas sim uma unidade que se baseia no amor comum a Cristo e no amor de uns para com os outros. O outro fundamento é um só Espírito. O que dá vida para a igreja é o Espírito de Cristo. A obra do Espírito é o que dá vida ao corpo e o mantém vivo. A igreja, ela não pode existir sem o Espírito Santo de Deus. O outro elemento é uma só esperança. Todos nós precisamos caminhar na mesma direção. Podem ser diferentes os nossos métodos, nossa organização e até algumas das nossas crenças, mas todos nós vivemos com a viva esperança de um mundo redimido e transformado por Cristo, um novo céu e uma nova terra, onde o pecado não mais existirá e onde Cristo é o Senhor de todos. E aqui nós chegamos no outro fundamento: um só Senhor. Desde o início, os primeiros cristãos confessam que Deus elevou Jesus ao senhorio supremo mediante a sua ressurreição. Não há nada nem ninguém superior a Cristo, a quem nós devemos obedecer. Ele é o único. Há um só Senhor. O outro fundamento é uma só fé, onde pessoas se encontram em uma só fé, não pode haver divisão. No Novo Testamento, a fé é quase sempre significa confiança total em Jesus Cristo e sua entrega a Ele. Assim, todas as pessoas cristãs estão ligadas em unidade porque todas têm feito um ato comum de entrega, um ato de entrega ao amor de Jesus Cristo. O sexto fundamento é um só batismo. O batismo era e continua sendo a manifestação pública da fé em Cristo. A pessoa batizada é alguém
que é acolhida no corpo vivo de Cristo por Deus. É uma nova vida que não pode ser criada e desenvolvida mediante esforços próprios. E essa nova vida é um presente gracioso de Deus, um presente que todas as pessoas cristãs recebem. E por fim, o texto diz um só Deus e Pai. Este fundamento é colocado no versículo 6 em grandiosas palavras de louvor e adoração. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo aqui enfatiza o domínio de Deus, apesar de tanta coisa parecer indicar o contrário, nada está fora do seu domínio. Deus não criou o mundo e depois o abandonou à sua própria sorte. Deus está com sua criação, guiando, sustentando, mantendo e amando este mundo. Tudo isto aponta para um só centro: Jesus Cristo. Não é a estética do culto, nem a denominação, nem a preferência musical que nos une. É o sangue de Cristo derramado na cruz. É Ele que nos faz filhos do mesmo Pai. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Nós vivemos em uma época de polarização, de cancelamentos e de intolerância. A igreja está sendo chamada a ser contracultural, um lugar de escuta, de comunhão, de unidade e de paz. Efésios, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Isso significa vivam como filhos e filhas de Deus, reconciliados, pacificados, unidos e acolhendo em amor quem se aproxima, quem se achegue. Então, examine o seu coração. Você tem julgado e condenado pessoas por suas opiniões diferentes? Você tem se afastado da comunhão por diferenças secundárias e supérfluas? Não transforme diferenças de costume em obstáculos para a comunhão. Valorize a riqueza que há na diversidade de experiências e de vidas. Segundo, seja acolhedor, seja acolhedora. Receba as pessoas com o coração aberto. Tenha como critério de comunhão Cristo, não as preferências pessoais ou ideológicas. Em terceiro lugar, busque a reconciliação. Se há alguém que você precisa perdoar ou com quem você precisa conversar, não deixe isso para depois. E em quarto lugar, mantenha o foco em Cristo. Em tudo, volte os seus olhos para Jesus. Ele é o centro, Ele é o motivo de nós nos reunirmos como igreja. Volte os seus olhos para Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá essa dádiva da unidade, da comunhão, de podermos, Senhor, partilhar a nossa vida com outras pessoas a partir da fé em Ti. Ó Deus, fortalece a nossa unidade, essa unidade que se constrói a partir dessa diversidade tão bonita, que é fruto da Tua criação, que é fruto da Tua criatividade, que muitas vezes nós, Senhor, temos tanta dificuldade e rejeitamos. Deus, dá que sejamos de fato mansos, dá, Senhor, que de fato o nosso amor pelas pessoas prevaleça, nos ajuda, Senhor, a sermos humildes. Ó Deus, age nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos fortaleça para que nós possamos preservar e conservar e fortalecer essa unidade do corpo de Cristo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido você para dois desafios, né? dois avisos. Primeiro, temos falado já há algumas semanas sobre a campanha de inverno do Pão e Vida, onde nós estamos arrecadando agasalhos, cobertores, roupas de cama, meias, toalhas, tanto para adultos quanto para crianças. Claro, sempre limpos e em bom estado. Você pode trazer no horário do culto, nos domingos, ou então durante a semana no Casarão da Luterana Floripa. E um convite especial
no próximo domingo, dia 20 de julho, das 11h30 até as 14h30, nós vamos ter a Sopa da Oase, um evento bem especial, né, onde você pode participar. O valor que nós vamos arrecadar com essa sopa será doada para o Serene de Palhoça, né, esse centro de recuperação de pessoas, né, que têm problemas com álcool e droga. Então todo o valor será doado para o Serene. Vai ser em forma de oferta, né? Não vai ser cobrado um valor fixo, mas é necessário que você confirme presença através do nosso WhatsApp até o dia 17. Então você confirma a presença para que as senhoras possam organizar, né, com a quantidade de pessoas, e no dia então você faz uma oferta que será encaminhada para o Serene. Participe no próximo domingo, dia 20, a partir das 11h30 da manhã. Se você precisar de mais alguma informação, entre em contato, né, através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar, se você precisa de alguma ajuda, também entra em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder atender você. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Que o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.